oficial ao primeiro encontro sobre a adubação com dejetos de animais, nós vamos compor aqui a nossa frente de honra. Convido, representando o Poder Executivo do município de Itaipulândia, o vice-prefeito Lindolfo Martins Rui. Convido o vereador Claudinei Vieira, o Ney Boiadeiro, representando a Câmara de Vereadores do município de Itaipulândia. Convido o secretário de Agricultura do município de Itaipulândia, Abel Davi Serena. Secretária de Meio Ambiente do município de Itaipulândia, Luciane Paulino Pereira. Convido o gerente regional do IDR Paraná, Lindomir Pezente. Representando a Itaipu Binacional, o gestor deste convênio, o senhor Hudson Carlos Lissone. Convido também, representando a Itaipu Binacional, Seno Anton. Convido eles que estarão nessa manhã desenvolvendo esse trabalho aqui com a gente, pesquisador do IDR Paraná, Luiz Antônio Zanão Júnior, e doutora Graziela de César Barbosa, pesquisadora do IDR Paraná também. Portanto, aí nossas autoridades, a gente agradece também a demais presentes, o Endrigo Antônio de Carvalho, que é coordenador do Polo de Pesquisa e Inovação de Santa Teresa do Oeste. Muito obrigado, Endrigo. Fábio Macorim, técnico do escritório do IDR Paraná aqui do município de Itaipulândia, demais técnicos da região presentes. Júlio Mateus, representando a Secretaria de Agricultura do município de Santa Helena, muito obrigado. Rubem de Souza André, que é o gestor de bacias da região de São Miguel do Iguaçu também. Muito obrigado pela presença de vocês. E vamos então para as mensagens das nossas autoridades, representando inicialmente as secretarias de Agricultura e também a Secretaria de Meio Ambiente. Convido para a sua mensagem o secretário de Agricultura, Abel Davi Serena. Bom dia a todos. Queria agradecer aqui os doutores aqui que vão dar essa palestra aqui. Minha companheira Lu, vereador Ney Boiadeiro, Lindolfo, representando a Cleide, nosso amigo Lindomir aí, da Imater e do IDR, obrigado pela presença. Itaipu Binacional também é uma parceira muito ativa aí com o município de Itaipulândia, meu muito obrigado. E em especial aos agricultores do nosso município que hoje estão aí. Os pessoal aí do IDR aí também, que se fazem presente, que todo o esforço de vocês é implor do nosso município. Dizer aos produtores que com certeza vai ser uma boa ideia que teve aí, que o esterco hoje ele é bom, mas em excesso vocês vão explicar que ele estraga então a lavoura. Então não vou me estender muito para nós começar o curso. Só tenho a agradecer a todos, em especial a vocês aqui que tiraram hoje esse dia aí para estar palestrando aí para os nossos agricultores de Itaipulândia. Um bom dia a todos e uma boa palestra. Muito bem, aí, portanto, secretário de Agricultura, Abel Davi Serena. E para falar em nome da Itaipu Binacional, o gestor do convênio, Hudson Carlos Lessone. Bom dia a todos. Em nome da Itaipu, a gente agradece a presença de todos aqui. Muito obrigado a presença, a participação e o apoio da Prefeitura Municipal, aqui representado pelo seu executivo. Obrigado a toda a equipe do IDR, né, parceiro de longa data já da Itaipu, assim como a própria Prefeitura, parceiros aí de anos, né, na implementação de ações ambientais aqui na região. Só fazendo uma breve explicação, né, sobre esse convênio, esse projeto. Então aqui a gente vai estar tendo a oportunidade de ouvir, né, a doutora Graziela, o doutor Zanão, falando sobre dois importantes projetos aqui na área de destinação de dejetos, né, na agricultura. E esses dois projetos, eles fazem parte de um grande convênio da Itaipu com o próprio IDR, com a Embrapa, com algumas universidades, né? Esse convênio ele é resultado de vários projetos anteriores, né, que a gente desenvolveu, várias tecnologias, e hoje a gente vem
numa etapa agora de transferir essas tecnologias, resultados de inovações anteriores, né, resultados de pesquisas anteriores, agora na etapa de transferência para a região. É um convênio que abrange um conjunto de 228 municípios, né, envolvendo tanto a região do Paraná quanto no Mato Grosso do Sul, pegando toda a área de contribuição do reservatório da Itaipu, né, e aqui vocês vão estar tendo a oportunidade de conhecer 2 projetos. Então, esse convênio, Ação Integrada de Solo e Água, nessa parceria da Itaipu com essas instituições, então, pegando todo esse território, ele compõe 17 projetos de pesquisa, né? E aqui na bacia do Rio Ocuí, a gente tem 4 projetos que vão estar desenvolvendo algumas ações aqui até 2024. Esse convênio foi assinado em 2020, começamos a execução em campo no ano passado, então é um grande projeto com o objetivo de continuar as ações de pesquisa, gerando novos conhecimentos e trazendo aquilo que já foi resultado de pesquisa validado, que está pronto para ir a campo, que é o exemplo desses 2 projetos. Então, começar a etapa de transferências dessas tecnologias para os agricultores. Então, isso faz parte de uma continuidade, né, das ações socioambientais da Itaipu, não só aqui nos municípios lindeiros, mas também toda a bacia do Paraná 3, e abrangendo agora as bacias do Piquiri, do Rio Ivaí, aqui no Paraná, e toda a região sul do Mato Grosso do Sul, que são as regiões que afetam o reservatório. Então, só para dar esse contexto, né, então hoje a gente agradece aí, doutora Gazela, doutor Zanão, o apoio da Prefeitura, de toda a equipe do IDR, para trazer esse conhecimento aqui para vocês e mostrar também um pouco de como que as atividades irão desenvolver em campo. Sempre com o objetivo de manter, né, essa parceria, não só com as instituições, mas também com agricultores. Então, a gente agradece imensamente, né, a participação dos senhores, senhoras agricultores aqui presentes, suinocultores, bovinocultores, né, quem trabalha com integração, com aviários, né, a gente agradece a presença de vocês e que a gente possa ter um público cada vez maior, né, participando dessas atividades. Muito obrigado. Aí, portanto, Hudson, falando em nome da Itaipu Binacional. Nesse momento, convidamos para a sua mensagem, representando o IDR Paraná, Lindomir Pezente. Quero cumprimentar a todos, as autoridades já nominadas. Quero cumprimentar aqui o Fábio, o nosso extensionista da Itaipulândia. Em nome do Fábio, quero cumprimentar todos os demais extensionistas presentes aqui, dos municípios vizinhos. Cumprimentar o Endrigo, coordenador do Polo de Pesquisa e Inovação de Santa Teresa do Oeste. Em nome do Endrigo, cumprimento todos os pesquisadores e o pessoal que trabalha nesse projeto. As autoridades aqui nominadas, especialmente o vice-prefeito, o Abel, a Câmara de Vereadores, que abre as portas para nos receber, a Itaipu, uma parceira de muito tempo, trabalhando para melhorar a qualidade da sustentabilidade do produtor e dos seus negócios. E, não menos importante, os agricultores e as agricultoras, empreendedores aqui presentes, que abrem a porteira da propriedade para que a gente possa chegar, fazer os nossos estudos, fazer as nossas pesquisas na parceria, no projeto, e servir de referência para outros tantos agricultores do oeste do Paraná. Nós estamos aqui numa região muito próspera, hoje no município também, com muita riqueza de solo, de produção, de produtividade, e o oeste do Paraná responde basicamente pela metade dos criadores de suínos e aves do estado como um todo. O oeste, que eu digo, a MOP, são 50 e poucos municípios, e que nos apresenta um desafio imenso de gerar energia com os dejetos, os biodigestores, fazer uma aplicação correta e um bom aproveitamento, como vai falar o Dr. Zanão e a doutora Graziella, que trabalham com esse projeto na região. Então, dizer da importância para os agricultores e para os parceiros desse projeto, com a atuação conjunta dentro da agricultura aqui do oeste do Paraná. Eu quero que o vice-prefeito leve o nosso agradecimento e um abraço para a prefeita, que nós estivemos aqui, né, inclusive você estava junto,
pleiteando um espaço para o IDR e também a Secretaria Municipal de Agricultura para atender melhor o agricultor, receber melhor o agricultor de Itaipulândia. Isso faz menos de um mês. O espaço já foi cedido, o espaço já foi ocupado e nós estamos nos instalando, então, agora num espaço com melhor condição para atender o agricultor e os seus projetos. Nós nos colocamos à disposição, pesquisa e extensão do IDR, para ampliar as parcerias e fazer um trabalho que venha de encontro às necessidades, a esse momento tão importante e uma necessidade tão especial para cuidar melhor da água, do solo e do meio ambiente como um todo. Trabalhar a sustentabilidade, talvez seja esse o maior motivo de estarmos aqui hoje, né? Pensando na longevidade dos nossos projetos e também dos nossos empreendimentos no meio rural e urbano. Então, eu desejo uma boa reunião a todos. Muito obrigado pela presença. E, portanto, representante do IDR Paraná. Convido agora para trazer a mensagem em nome do Poder Legislativo, falando em nome da Câmara de Vereadores, vereador Ney Boiadeiro. Bom dia a todos e a todas que se faz aqui presente. Quero aqui cumprimentar o Lindolfo, cumprimentar o secretário de Agricultura, o Abel, cumprimentar o Seno. Em nome dessas pessoas, eu estendo o meu cumprimento a todos aqui que já foi nominado. Quero aqui parabenizar você, Abel, parceria com a Itaipu, de trazer um assunto de suma importância para o nosso município. Somos um município muito forte na suinicultura. E 80% do nosso suinicultor, posso falar isso, porque sinto isso na pele, porque também sou suinicultor, são de pequenas propriedades. E que tem muita dificuldade no seu dejeto. E esse assunto é muito importante para o nosso município, na onde que vai trazer orientações para os nossos produtores. E quero falar aqui, em nome do Poder Legislativo, que a Câmara de Vereadores trabalha muito forte para a agricultura do nosso município. Temos aqui um projeto aprovado juntamente com o Executivo, um projeto que vem beneficiar os nossos produtores, o projeto do Agroforte. Em nome do Poder Legislativo, estamos aqui de portas abertas para debater esse assunto e tudo que vem para beneficiar a nossa população pode contar com o apoio da Câmara de Vereadores. Meu muito obrigado. Aí, portanto, a mensagem do vereador Ney Boiadeiro falando em nome do Poder Legislativo. E agora ouviremos a mensagem dele, falando em nome do Poder Executivo, em nome da Administração Municipal, o vice-prefeito Lindolfo Martins Rui. Bom dia a todos. Não quero também me alongar muito, porque o principal é a palestra, os conhecimentos que os doutores especialistas vão estar transmitindo aí para nós, né? Mas então quero cumprimentar então todas as autoridades aqui já nominadas, né? Todos os órgãos, Itaipu, IDR, né? Agradecer o Abel e a Luciane, né, por essa parceria, por esse evento. Cumprimentar a minha esposa Verônica, que é secretária de Educação, e o Ney Boiadeiro aqui, meu amigo, e em nome, então, aqui do Legislativo. Legislativo que trabalha muito em parceria com o Executivo, e quando os dois órgãos trabalham junto, as coisas acontecem, e acontecem de forma mais correta e mais rápida. Quero ser breve, então, na minha colocação. O nosso município é um município pequeno, que não tem mais onde expandir em área territorial. Então, a gente foi buscando alternativa para aumentar a produção do nosso município. De que forma? Dando incentivo à maior produção de carne, principalmente de aves e suínos. Criamos também, junto com esse programa, então, a produção de carne bovina, nesse incentivo, a produção de leite e de ovos férteis, que para nós é praticamente uma novidade, porque no nosso município não tinha instalado nenhum barracão, vamos dizer, de galinhas ponhadeiras de ovos férteis. Então, está sendo instalado, já está instalado, na verdade, a primeira atividade desse ramo no nosso município. Inclusive, essa semana, acho que estão até alojando já as aves, né? E vamos também, então, dar um incentivo nessa produção. Esse programa Forte é algo novo, que não existe no Brasil, município nenhum tem esse programa,
mas muitos já estão copiando de nós para implantar em seus municípios. É algo que a gente tinha certeza que ia dar certo, porque quando a gente investe em produção, a gente investe nas pessoas, investe no desenvolvimento e investe numa riqueza da parceria tanto do agricultor quanto ao poder executivo. Quanto aos resíduos sólidos, a importância dessa palestra, que vai nos ensinar muito como dar destino aos nossos dejetos, tendo um aproveitamento, então, desse material como fertilizantes, sem agredir, ou seja, agredir o mínimo possível o nosso solo, o nosso meio ambiente. Como o vereador Ney aqui já colocou, nós temos muitos produtores que as áreas são pequenas e às vezes têm dificuldade em dar destino a esse material, né? Eu também estou começando no ramo de suinicultura, né? E a minha área é um pouquinho maior, não sei se é o suficiente também. A gente começa e é leigo nesse campo, né, nessa área. Então, é a importância disso aí para a gente aprendendo, para ter um melhor aproveitamento desse material, tanto para adubação orgânica, então, e não contaminando o nosso solo, que é muito importante. Muito obrigado. Boa palestra a todos. Aí, portanto, nosso vice-prefeito, Lindolfo Martins Rui. E assim a gente agradece aos nossos convidados, às autoridades, muito obrigado. E eu convido os pesquisadores a permanecerem aí para a gente também fazer a apresentação, então, tá bom? Muito obrigado aí às autoridades. Vamos preparando, então, o início do trabalho desta manhã. Nós temos aqui, então, a presença do pesquisador do IDR Paraná, Luiz Antônio Zanon Júnior. Ele vai abordar o tema utilização de dejetos de animais como fertilizante. E na sequência nós teremos a doutora Graziela de César Barbosa, que também é pesquisadora do IDR Paraná, vem da cidade de Londrina, né? E o Zanon de Santa Teresa do Oeste. A doutora Graziela vai abordar metodologia para uso dos dejetos de animais no solo. Tá certo? Muito obrigado, então, doutora Graziela. E já vamos passar, então, os trabalhos para o doutor Luiz Antônio Zanon Júnior. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o pessoal da organização, o Seno, o Hudson, o pessoal da prefeitura também, pela acolhida do espaço, e principalmente aos agricultores que vieram para a gente mostrar aí os resultados, né, das nossas pesquisas com a utilização, a adubação das culturas com dejetos, né, um trabalho que já vem sendo executado pelo antigo IAPAR desde o finalzinho da década de 80, em Palotina. A gente continua em Santa Teresa, doutora Graziela em Santa Teresa, em Umuarama, em Londrina. E é muito bom assim, a gente ter essa oportunidade de trazer para os agricultores esses resultados aí, discutir nossos resultados e mostrar aí com os resultados de pesquisa que se pode ter essa produção sustentável de grãos com a utilização exclusiva aí de adubação com os dejetos, né? Só respeitar algumas características que a gente vai mostrar para não ocorrer aí problemas, né? Porque a gente sabe que se exceder a quantidade, então o pulo do gato, quando se trabalha com esses resíduos, é saber a dose, que não vai provocar problema. Então, a gente já tem todo um histórico de pesquisa com isso. Então, para falar de adubação, a gente primeiro precisa falar sobre solos. Então, aqui na região oeste do Paraná, nós temos aí 81% dos solos, são duas classes de solos, nitossolos vermelhos e latossolos vermelhos. São solos muito profundos, vermelhos, argilosos, que têm a característica deles, né, são solos antigos, muito argilosos e profundos, em condições naturais, ou seja, quando se tira a mata e começa o processo produtivo, esses solos têm uma fertilidade natural baixa. Ou seja, quando, há muitos anos atrás, foram colonizadas as terras, começaram aí no processo produtivo, se não adubasse, se não usasse calcário, não se produzia nada, porque o solo tem uma fertilidade natural baixa, esses tipos de solo. A característica boa desse solo é o relevo, né? O relevo que possibilita a mecanização e a produção aí dos grãos. Então, só que a gente fica com essa imagem aí na cabeça. Se eu não adubar, eu não vou produzir nesses solos.
Só que a gente também tem que ter em mente que nem tudo que a gente aplica ali para a planta, ela vai absorver, vai ficar muito residual. E se a gente já tem aí, trabalhando aí com a agricultura há 40, 50 anos, a fertilidade hoje, nesse momento aqui, nessa safra atual, ela é muito diferente das safras lá do começo. Então, e a resposta da planta também, ela vai variar em função disso. Então, hoje, nós fizemos aí uma análise recente. Em 2021, nós avaliamos 6.000 análises, hoje a gente está avaliando 80.000 análises, mas nesse levantamento de 6.000 análises, nós observamos que essa fertilidade, que era baixa lá no passado, hoje ela está muito diferente. Então, nós fizemos esse levantamento aí. No caso do fósforo, que é o elemento que a gente... No caso da soja, né, são importantes esses dois elementos, principalmente, o fósforo e o potássio. A soja, se a gente fizer a inoculação da soja, a gente não precisa aplicar o nitrogênio. Então, a gente se prende mais a fósforo e potássio. Desse levantamento dessas 6.000 amostras, 68% delas já estavam em condição de fertilidade de alta a muito alta e até uma condição a se evitar. Ou seja, se eu atingo essa condição a se evitar, que no caso do fósforo é mais de 60 miligramas, a gente não precisa adubar mais, porque já tem tanto nutriente ali que eu posso provocar algum problema. Então, a gente considera esse fósforo acima de 60 de condição a se evitar. E o que significa isso também? Que 68% dessas amostras, a gente só precisaria fazer uma adubação de restituição, né? Devolver para o solo o que vai tirar, sair nos grãos. Então, seria uma adubação muito menor do que se fazia antigamente, do que às vezes se tem feito hoje em dia. Então, quando a gente fala em adubação de restituição, ela pode ser feita com dejetos. Por quê? Quando a gente pratica adubação de restituição, a planta, isso significa que o que a planta precisa está no solo. A gente só vai restituir. Então, eu posso restituir na safra que vem, eu posso restituir antes de fazer essa implantação da lavoura. Então, a gente tem uma liberdade muito maior. Ou, se tiver muito elevado, a gente não aduba. Então, a gente também já tem muita pesquisa mostrando isso daí, que se tiver muito elevado o teor, eu não preciso nem restituir, porque está tão elevado que, se eu ficar sem adubar, não vai fazer nenhuma diferença ali, não vai, né, empobrecer esse solo. No caso do potássio também, que é outro elemento que a gente usa para fazer recomendação, estava melhor ainda a situação. 82% dessas análises avaliadas, elas estavam aí em teores altos a muito altos. Então, de novo, ou a gente faz uma adubação de restituição, ou a gente pode até ficar sem adubar por 1, 2, até 3 safras, aí, no caso do potássio, que é o elemento mais caro para a nossa agricultura brasileira, né? Nós temos aí uma alta produtividade de grãos, retira muito potássio do solo, mas nós só produzimos 10% do fertilizante potássico que o Brasil consome nas lavouras. Então, a gente tem uma dependência muito grande. E, no caso aí, a gente está mostrando aí que na região oeste a gente está com esse elemento aí em teores até bastante elevados. Então, em muitos casos, a gente pode até deixar de adubar com esse potássio, que não vai trazer nenhum prejuízo econômico. As aplicações excessivas aí de potássio, que a gente foi fazendo ao longo do tempo, a adubação com resíduos, a cama de aviário, ela é muito rica em potássio. Então, às vezes a gente joga 10 toneladas, 5, 6, isso aí eleva bastante o teor de potássio no solo. E ainda assim, muitos agricultores, além da cama de aviário, que é riquíssima em potássio, ainda às vezes jogam o cloreto de potássio ou o NPK ali com potássio também. Então, esse elemento ele é altamente reciclado lá no solo. Ele não está preso a nada. Então, assim, choveu, ele já sai da cama de aviário. Choveu, ele já sai do fertilizante. Já está prontamente disponível para as plantas. E é o que está mais caro hoje. A gente está vendo aí essa questão da crise dos fertilizantes, é mais por causa do potássio. Porque o fósforo, o Brasil produz metade do que consome. O nosso maior problema na agricultura brasileira é, sem dúvida, o potássio. E ele vem da Rússia, vem da Ucrânia, vem da Alemanha, vem do Canadá. E a gente tem aí, nas nossas camas de aviário, uma oferta muito grande de potássio que a gente tem que aproveitar melhor.
Bom, então, o que é um critério para ser um solo fértil aqui no Paraná? Baseado no manual de adubação, então, se a gente tiver um laudo de análise de solo, se o solo da propriedade dos agricultores estiver nessa condição aí, um teor de potássio aí que a gente está falando de 0,22 a 0,45 e um teor de fósforo de 10 a 12, significa que o solo está fértil. Significa que essa fertilidade já foi construída ao longo do tempo. E isso significa também que se eu tiver com os teores de fósforo e potássio nessa condição, as plantas provavelmente não vão responder à adubação. Porque o que elas precisam está ali. O que a gente só tem que fazer é restituir, porque vai ser retirado nos grãos. Toda vez que a gente planta soja, milho, vai sair ali uma quantidade de nutrientes nos grãos. Então, a gente precisaria repor essa quantidade. E aí, essa reposição é tranquila com dejeto de suínos, bovinos e aves, porque esses elementos vão ficar disponíveis para as plantas aí nas quantidades que elas precisam. Né, lógico que se todos os outros fatores, né, como a física, a biologia, o clima, cooperarem, e eu tiver um solo com essa fertilidade, está tranquilo em relação à fertilidade. E aí a gente só precisa praticar essa adubação de manutenção, mas se eu distanciar muito daquilo ali, é muito comum a gente achar um teor de potássio aí de 0,7, 0,8, 0,9, 1, 1,2. Então, quanto mais longe de 0,22 a 0,45 ali, aí é menos a probabilidade de resposta, e aí começa a chance de acontecer desequilíbrios nutricionais no solo. Por quê? Se o potássio do solo estiver muito elevado, a planta deixa de absorver magnésio, por exemplo, que é o elemento importante para o enchimento dos grãos. Ela deixa de absorver cálcio, que também é outro elemento bastante importante. E aí, se eu tiver um teor de potássio, por exemplo, muito elevado, acima de 1 centimol, eu não adubo, capaz que ela produz mais do que se eu tivesse adubado com potássio, porque eu deixei ela absorver mais ali os elementos que estavam deixando de ser absorvidos. Eu diminuo essa competição. E aí, quanto maiores também esses teores, menores as probabilidades de respostas e maiores as chances de acontecer desperdício de recursos ali, dos fertilizantes e dos nutrientes, e prejuízos também, porque eu posso estar promovendo uma maior competição e a planta deixa de produzir aí 2, 3 sacas por causa disso. Aqui um laudo de análise de solo daqui, de Itaipulândia. Então, de um produtor daqui da cidade. Então, para vocês terem uma noção assim, do que a gente está falando. Então, esse produtor aplica cama de aviário, o teor de potássio está 1,69, já está numa condição a se evitar. Então, assim, 2, 3 safras sem adubar, para deixar consumir um pouco desse potássio aí. E o teor de fósforo também está 67, já está naquela condição a se evitar também. Então, essa propriedade, não para a soja principalmente, né, por causa do nitrogênio, que ela consegue ali produzir com o auxílio das bactérias, pode tranquilamente, sem adubação aí nessa safra, ela vai produzir, talvez produza mais do que se adubar por causa dessa questão da competição que eu falei. Então, 1,69 centimol de carga, parece grego nessa unidade, mas se a gente multiplicar por 936, a gente tem quilos por hectare de K2O a 0,20 centímetros. Por favor, próximo. E aí a gente chega a quê? Esse solo, só 0,20 centímetros, ele tem 1.582 quilos de K2O. Nas nossas adubações corriqueiras, a gente joga 60 quilos de K2O através do cloreto, do NPK. Se ela tem 1.582 quilos à disposição, 60 quilos não vai fazer nem cócega. Talvez já está naquele sistema que eu falei, que já está competindo, porque é muito elevado esse teor de potássio aí. Isso representa 2.637 quilos de cloreto enterrado ali de 0 a 20 centímetros, que hoje, nos nossos valores aí altos dos fertilizantes, representa R$8.000 que está ali parado, e eu vou comprar aí mais uma tonelada, que custa uns R$5.000, para quê? A planta não vai responder. E aí eu coloquei as tabelas, né, de recomendação para a cultura da soja, né, no caso aí adubação fosfatada. Aquela coluna circulada ali, aqui representa a expectativa de produtividade. Então,
naquela coluna de 3 a 4 toneladas a expectativa de produtividade, e o teor de fósforo está muito alto, o que está circulado ali é 20 a 40 quilos que a gente precisaria colocar para repor. Com 1 tonelada de cama de aviário, eu já coloco todo aquele fósforo que a planta precisa, já coloco todo o potássio que a planta precisa também. No caso do potássio, ó, nesse caso aí, a condição a se evitar ali é 0. Então, se eu já tenho aquele laudo que eu mostrei, que é daqui do município, eu olho na tabela ali, está escrito 0. Então, a tabela mesmo já está mostrando isso, que não precisa aplicar, porque os teores já estão tão elevados que eu posso trazer algum problema se eu recomendar fósforo, se eu aplicar aí potássio também. Para todas as expectativas de produtividade ali, vocês viram, é 0 ali, se eu já tenho, se já está classificado como condição a se evitar. Isso mostra também a importância da gente fazer análise de solo, da importância da gente conhecer a fertilidade do solo, da propriedade, da gente ver o que a planta tem à disposição dela. Aí, ó, é um solo com a fertilidade construída. Nem é tão elevada como eu falei lá, de 1,69, 60 de fósforo. É aquela média que eu mostrei, de 0,22 a 0,45 de fósforo, de potássio, e de 10 a 12 de fósforo. Ó, a gente coloca adubo para a planta, ó, sem adubação, sem fertilizante, e aqui do lado desse quadrado azul à direita, foi aplicado 400 kg do NPK 0,2010. Então, visualmente, não tem diferença nenhuma, porque a planta tem à disposição dela o nutriente. Nesse caso, a gente só faz adubação para repor o que vai sair no grão. Mas, nesse caso, vocês podem ver que não fez diferença nenhuma. E se a gente tiver um laudo de análise de solo já com teores altos de potássio e fósforo, se a gente fizer 100 unidades dessa aí, a gente vai ter os mesmos resultados. Se a chuva, né, lógico que essa condição climática ela contribuir, mas vai produzir a mesma coisa. A gente só faz reposição. E se tiver muito elevado, a gente não precisa adubar. A gente pode dar uma folga aí de uma safra, esperar o preço do fertilizante dar uma baixada de novo, ou adubar com cama de aviário, com dejeto de suínos. E aí, para essa reposição, né, a gente tem aí essas fontes alternativas de fertilizantes. Cama de aviário, dejeto de suínos, é fertilizante. Por quê? Para a planta, não importa se o fertilizante, se o potássio que a gente está fornecendo para ela, se ele veio de navio lá da Alemanha ou da Rússia, ou se ele veio de um aviário aqui de Itaipulândia, da cidade vizinha. Para ela não importa. A forma química que ela absorve é a mesma. Potássio na forma monovalente. Então, não importa quanto custou, de onde que veio. Ela importa que a gente adube ela com o potássio, com o fósforo. Lá no IDR de Santa Teresa, no experimento da doutora Graziella, a gente produz lá de 4 a 5 toneladas de soja, dependendo da safra, da cultivar, com 3 toneladas de cama de aviário. E a gente já vem produzindo lá já 8 safras, né? Então, é a adubação exclusiva com cama de aviário. E também as mesmas 4 a 5 toneladas de soja com 45 metros cúbicos por hectare de dejeto líquido de suínos, que ela vai mostrar como é que a gente faz esse cálculo, mas a gente tem produzido lá. Não tem diferença nenhuma lá, nenhuma safra deu diferença entre você adubar com cama de aviário, com dejeto líquido de suínos ou adubação mineral. Não teve diferença, justamente por isso, porque para a planta não importa de onde que vem. Para a planta importa que a gente faça a recomendação correta, que a gente aplique o tanto que ela precisa. Em relação à cama de aviário, como é que a gente faz esse cálculo? Próximo. A cama de aviário aí, a média que a gente tem observado de 6 a 8 lotes, ela tem 2% de nitrogênio, no mínimo, 2% de fósforo, 3% de potássio, ela é riquíssima em potássio. Isso significa, tem cálcio, tem magnésio, ela é um fertilizante completo. A vantagem também dos dejetos animais é que eles são fertilizantes completos. Quando a gente aplica o NPK mineral aí, às vezes tem NPK, às vezes tem um pouquinho de cálcio, um pouquinho de magnésio, um pouquinho de enxofre, mas nada mais além do que isso. E os resíduos, eles são completos. Além do que, os resíduos, eles têm... Isso aí é o que está prontamente disponível, mineralizado já para a planta.
Mas a metade desse dejeto aí, desses resíduos, é material orgânico, que vai sendo liberado no solo ao longo do tempo. Se nós aplicarmos hoje qualquer dejeto de animal, vai fazer efeito nessa safra, e até 5 safras após a gente ainda vai ter esse efeito da primeira aplicação. Então, se a gente faz a aplicação todo ano, a gente vai ter aí um efeito longo e duradouro. Então, volta só um pouquinho, desculpa. Essa análise da cama de aviário, esse teor médio, significa que 1 tonelada dessa cama de aviário, ela corresponde a 200 quilos aí de um NPK 10-10-15, ou seja, é um super fertilizante. E hoje, quanto mais lotes passam ali por aquela cama, mais ela vai ficando rica. Se eu tiver 10 lotes, aí é mais ainda, a carga é maior. Se o produtor não tiver se não quiser usar essa média, pode fazer também análise. Então, eu comprei ali um carregamento, ali, uma carga de cama de aviário. Eu quero saber quanto exatamente de NPK que tem. O que eu faço? Pego uma amostra, leva para os laboratórios de solos, aí, todos eles fazem análise e vai saber aí quanto certinho que tem de N, fósforo, potássio. Vai custar uns 200, 150 a 200 reais um investimento. Porque com essa análise mais precisa, você pode adubar mais áreas sem provocar nenhum excesso. Em relação à adubação com dejeto líquido de suínos, a doutora Graziela vai falar então, sobre o densímetro, né, que ela usa, que foi desenvolvido por ela e o Dr. Mário, a tecnologia. Então, pelo densímetro se tem ali uma noção, né, de quanto de N, fósforo e potássio que tem, e aí fica fácil fazer essa recomendação por essa dose. Pode passar? Então, lá nos experimentos, a gente baseia-se na exigência no caso da soja, por não precisar de nitrogênio, a aplicação de nitrogênio, a gente se baseia no teor de fósforo. Então, vai lá na tabela, pela análise de solo e pela tabela. Eu preciso aplicar 60 quilos de fósforo. Então, a média lá de 2% de fósforo, se eu aplicar 3 toneladas, então eu vou suprir a quantidade de fósforo que a planta precisa. Mas também a cama de aviário é um adubo que não só tem fósforo. Então, se eu fixo em um, mas eu tenho que saber que eu estou aplicando também fósforo, nitrogênio e potássio. Então, nesse caso aí, aplica 60 quilos de fósforo, mas também aplica 60 quilos de nitrogênio e 90 quilos de potássio. Então, aquela questão que eu falei, a cama de potássio ela é rica a cama de aviário ela é rica em potássio. E também, esse fato dos resíduos animais apresentarem nitrogênio na sua composição, que também é o perigo da gente provocar aí alguns desequilíbrios nutricionais. Excesso de nitrogênio para a soja, ele também é prejudicial. Ou 63 metros cúbicos de dejeto líquido de suínos, uma densidade 15, que ela vai explicar para vocês. Nós não utilizamos adubo mineral quando a gente aduba só com a cama de aviário ou com dejeto. Então, mas se o produtor quiser utilizar então adubo mineral, reduz um pouco ali, faz o cálculo para não exceder. Então, metade mineral, metade dejetos. No caso das outras culturas, né, nós recomendamos pelo nitrogênio, então, porque a maior exigência, milho, trigo, as gramíneas de uma maneira geral, elas precisam de mais nitrogênio. Então, é o elemento que a gente vai fazer a recomendação. A exceção é só a soja, que a gente não vai pelo nitrogênio, a gente vai pelo teor de fósforo. E aí, fazendo o cálculo pela média, né, então, nós aplicamos de 100 a 150 quilos de nitrogênio, então, isso somando base e cobertura, porque também a vantagem de quando se aplica resíduo é que eu não preciso fazer adubação de cobertura. A gente só aplica o resíduo ali um dia antes da semeadura, um dia depois, e acabou, esquece. O milho, o trigo ali, você não precisa entrar lá e fazer ureia de cobertura, porque aquele nitrogênio ele vai sendo disponibilizado ao longo do tempo. Então, acabou. É só se preocupar com a questão fitossanitária. Ou 83 a 124 metros cúbicos do dejeto de suínos. Então, lembra, para a soja uma quantidade sempre menor por causa do nitrogênio, a gente vai pelo fósforo, e no caso do milho, a gente aduba ali com cama de aviário de 5 a 7 toneladas e meia, né? E isso aí já supra a necessidade de nitrogênio, de fósforo e potássio também a gente aplica bastante.
Problemas, eu acho que a Graziela também vai falar, mas rapidamente aí, é acamamento, né, principalmente nas safras que se chove bastante, você tem uma disponibilidade hídrica, conjunto com alta disponibilidade de nutrientes, a planta cresce e pode tombar, né, então ela fica muito viçosa. O excesso de nitrogênio que faz isso, a planta, naturalmente, ela produz uma substância que chama lignina. Essa lignina, ela dá a sustentabilidade da planta ir e voltar, ela dá a mobilidade dessa planta. Sem lignina, ela fica fraca, ela quebra. Então, é o excesso de nitrogênio que faz isso. E faz também com que ela aborte flores, porque ela dá muita folha, acaba abortando flores, principalmente no calor. Ela fica mais suscetível a pragas e doenças, porque a lignina também é a substância natural de defesa da planta, e acaba ocorrendo desequilíbrios nutricionais e prejuízo. Aqui, mostrar alguns resultados de pesquisa, né, lá da Estação de Santa Teresa, que tem uma boa fertilidade, tem aquela média ali dos solos da região, então, uma fertilidade já construída. Nós temos um experimento lá desde 2012, né, 11, né, na estação, onde é aplicado 2 dejetos, o dejeto líquido de suínos e a cama de aviário, 3 doses de cada um, né, a dose equivalente ao mineral, 2 vezes e 3 vezes mais. Também a gente simula esse excesso aí, toda a safra. Na soja a gente se baseia pelo fósforo e nas gramíneas pelo nitrogênio, como eu falei. Então nós adubamos lá o experimento, as áreas, 2 vezes no ano. Então, na safra de verão e na safra de inverno. A gente costuma fazer a rotação, então num verão é soja, no outro verão milho, e no inverno a gente tem aveia, ou trigo, ou triticale também lá na área. Mas a gente aduba então 2 vezes. No caso aí de 2014, próximo ali de 5 toneladas, né, 4,8, 4,9, 5. O vermelho é sempre o NPK, o mineral da safra. Então, nessa safra aí foi 300 quilos do 4,30,10, em comparação com 1,2 tonelada de cama de aviário, que é o azul ali, 2,4, que é o dobro, e 3,6, que é o triplo. O verde é o dejeto líquido de suínos, 48 metros cúbicos, 96 e 144. Vocês podem ver, ó, que a média fica empatado ali. Não perde do mineral. Então, às vezes ganha um pouquinho numericamente, mas nas safras, geralmente, esse é o mesmo efeito. Então, geralmente, quando passa lá dos 5, 6 anos, que começa a ter um excesso ali naquelas áreas, talvez pode cair um pouco a produtividade, mas ela fica na média, ela não tem diferença significativa estatística. No milho 2020, ó, o vermelho é o mineral, 300 kg do 10-30-10, mais 70 kg de nitrogênio através da ureia em cobertura, e os tratamentos ali com cama de aviário, 3,4, 6,8 e 10,2. Também, a média, ela fica ali na casa das 10 toneladas, ficou na casa das 10 toneladas, e a gente aplicou também no dia da semeadura só, e não faz mais aplicação. Então, só ali no vermelho que a gente usou ureia em cobertura. 168 metros cúbicos de dejeto de suíno, 112 e 56. Então, o que também mostra esse gráfico? Quer dizer que com 3,4 toneladas de cama de aviário, eu produzo a mesma coisa praticamente que 10,8 e dá para eu adubar 3 vezes mais de área. Então, a gente quer mostrar aí que, se a gente calcula bem essa dose, a gente atinge a produtividade que a gente quer e evita esse excesso. A gente consegue adubar mais áreas e obtém o mesmo resultado ali que com uma dose só. Em relação à modificação na fertilidade, isso é muito importante também, tanto para o bem quanto para o mal. Então, a gente tem que tomar cuidado com o excesso, né? A gente já viu que agronomicamente é viável, a gente obtém o mesmo resultado que o mineral, mas se a gente excede, se a gente aplica mais do que a planta precisa, a gente vai provocando algumas alterações químicas no solo. A primeira delas é uma vantagem, né? Mas a Graziela certamente vai falar, mas quando a gente usa dejetos, a gente tem que ficar muito mais preocupado com a conservação do solo, com a questão da infiltração da água,
das curvas de nível. Por quê? Para esse material, ele fica na superfície. Então, para a gente não poluir os cursos de água. Então, mas, olha, quando se tem uma boa conservação, os nutrientes eles vão infiltrando no solo, eles vão ficar ali naquele sítio onde ele foi aplicado. Isso é uma vantagem muito grande. No caso do fósforo, ó, o vermelho ali que está ali na 160 é aquela dose tripla do dejeto líquido de suínos. O dejeto líquido de suínos ele tem muito fósforo. Então, o que vai acontecendo também? Ele se movimenta. Vocês podem ver ali, ó, que aquela da extremidade, ela, a 20 centímetros de profundidade, ela já está com 60 miligramas de fósforo, que já é o que a gente chama de nível, já está excessivo. Mas o que a gente quer mostrar ali é que a gente consegue construir perfil de solo utilizando os dejetos de suínos. A gente jamais acontece com o adubo mineral. O adubo mineral é aquele primeiro ali que está reto praticamente. Está mostrando que o mineral ele fica na superfície, ele não vai movimentando no solo. E quando a gente trabalha com os dejetos, principalmente dos suínos aí nesse caso, ele vai acumulando nas profundidades, se movimentando e aumentando a fertilidade do solo no subsolo. E isso é importante, que ele não está ficando muito, fica na superfície, mas ele está conseguindo aumentar a fertilidade do solo no perfil. No caso do potássio, ó, aquelas 3 curvas que estão ali para fora das outras é a cama de aviário. Ela é rica, riquíssima em potássio, isso aí está mostrando. A gente está comprovando. Ó. Lá tá, quando se aplica lá a curva da extrema direita, lá, é a dose tripla da cama de aviário. Ela aumentou demais o teor de potássio no solo, podendo causar até aqueles problemas, e ela vai até 40 centímetros ali, que foi onde a gente fez a amostragem. Né? Então, ela também aumenta, constrói perfil de solo, mas a gente tem que tomar cuidado com aquela questão que eu falei. Ali, comparando aquela dose ali que a setinha está indicando, que é a dose equivalente ao adubo mineral, mas vejam, a gente faz o cálculo pelo nitrogênio e pelo fósforo, a gente não faz pelo potássio. Mas, quando a gente está aplicando a cama de aviário pelo nitrogênio ou pelo fósforo, a gente está aumentando bastante o teor de potássio no solo. Então, a gente tem que tomar também um certo cuidado. Então, só aquela dose lá, que é a mesma recomendada pelo mineral, já tem mais de 900 quilos de potássio no solo a 0,20 centímetros. Né? O que equivale também a 1,5 toneladas de cloreto de potássio. E a gente preocupado aí com guerra na Ucrânia, sendo que a gente tem aí a possibilidade de aumentar o nosso teor de potássio no solo e até de não depender mais desse cloreto de potássio se a gente aplicar bem essa cama de aviário. Então, isso é questão de competição, né, com cálcio e magnésio, tem que tomar cuidado. E esse potássio é facilmente reciclado. Então, isso está mostrando também. A gente aplica lá a cama de aviário na superfície, choveu, esse potássio vai ficar disponível na solução do solo e vai infiltrando ali, vai aumentando o teor de potássio ali no perfil do solo, tanto na superfície quanto na subsuperfície. E agora, uma questão também que a gente tem visto lá nos experimentos, né, quando se usa a cama de aviário, é que muita gente fala que não usa também cama de aviário ou dejeto de suínos porque acidifica o solo. Né? Mas isso é um mito? Não é um mito, é verdade, mas a ureia também acidifica o solo. Todo fertilizante nitrogenado amoniacal, seja ele ureia, sulfato de amônio, tem uma reação ácida no solo. E a cama de aviário, teoricamente, também tem. Só que o que a gente tem visto? Cama de aviário aumentando o pH do solo. Quando se aplica a cama de aviário, a gente tem notado mais recentemente que o pH tem aumentado. E aí, qual que é a explicação disso? Se era para acidificar e está alcalinizando. É que entre um lote e outro de frango, o produtor tem espalhado cal. O cal virgem é o melhor corretivo de acidez do solo que a gente tem. Ele é fino, ele é reativo. E imaginem lá um aviário, o tamanho que é, a quantidade de cal que se tem colocado nesse aviário. Entre um lote e outro, são 6, 7, 8, 10 lotes. Então, a quantidade de cal nessa cama é absurda.
E quando isso vai para a lavoura, ele vai reagir no solo, ele vai corrigir o pH. Então, hoje, a gente está tendo uma cama de aviário perfeita, porque ela é um fertilizante e um corretivo de acidez do solo. O calcário só corrige a acidez do solo, ele não é adubo. O adubo só aduba, não é corretivo. E a cama de aviário tratada com cal, ela é calcário e adubo. Então, é uma coisa muito boa para a agricultura, essa cama de aviário tratada com cal, né? Tem muitos avicultores que usam cal e tem muitos avicultores que usam gesso. O gesso não corrige a acidez do solo, só o cal. Então, se a cama de aviário aplicada, ela foi tratada com cal, tenha certeza que ela vai alcalinizar o solo, vai corrigir o pH do solo. Aqui uma análise de solo aí do condomínio lá Juricaba, em Marechal, Entre Rios. Marechal. Então, foi feita a análise lá de 17 propriedades, então foi avaliado ali, propriedades ali, na última coluna está a quantidade de anos que o produtor já vinha aplicando dejeto líquido de suínos. Então, chama a atenção lá 34 anos de aplicação, e os teores de fósforo, potássio, eles não estão em níveis considerados muito elevados. Então, assim, se eu usar todo ano, talvez eu vou ter algum problema. E até para zinco, cobre, que são elementos que têm muita disponibilidade lá no solo, no dejeto líquido de suínos, não se atingiu aí níveis muito elevados, prejudiciais ou preocupantes aí para a agricultura. E aí também nós fizemos uma análise de 10 camas de aviário tratadas com cal, 10 camas de aviário tratadas com gesso, para ver quimicamente se tinha alguma diferença, né? Se teve diferença, um pouquinho a mais de nitrogênio com a tratada com gesso e um pouquinho mais de enxofre, né? Porque o gesso ele tem enxofre na sua composição. Por que tem mais nitrogênio? É porque o sulfato ele segura a volatilização da amônia e aí ele retém mais enxofre e nitrogênio na cama. Mas o que a gente fez? A gente fez assim, quanto que deveria custar realmente essa cama de aviário, né? Fazendo aí o papel se o avicultor fosse vender o fertilizante, o poder de fertilizante que tem esse material. E pelo preço de 2022, essa cama tratada com cal, ela deveria valer R$ 1.600 a tonelada, e a tratada com gesso deveria valer 1.720 toneladas. E o que a gente tem visto aí, um preço médio aí de R$ 150 vendida pelos avicultores. Então, é um excelente negócio aí para o agricultor comprar essa cama e fazer essa fertilização com a cama de aviário. O valor fertilizante, então, era essa a mensagem. A Graziela acho que vai falar sobre custo efetivo dessa cama, né, de lucro que se tem utilizando. As considerações que os dejetos de animais são fertilizantes completos, tem que se fazer análises periódicas no solo para avaliar desequilíbrios, disponibilidade. Aí sim, quando a gente usa, a gente tem que ficar monitorando para não ter nenhum desequilíbrio, e usar práticas conservacionistas do solo, e principalmente aí quando se usa esses materiais para não ocorrer problemas ali nos cursos d'água. Lá na unidade de Santa Teresa, a gente tem 7 unidades demonstrativas agora permanentes lá, onde a gente está avaliando toda a safra, adubação mineral, adubação com metade mineral e metade cama de aviário, que era a gente sempre faz dias de campo e o produtor, mas eu tenho que usar o mineral, eu preciso usar. Então, a gente fez metade mineral, metade orgânica, adubação com cama de aviário, com dejeto líquido de suínos, com dejeto líquido de bovinos. Nós usamos 2 vezes mais cama de aviário para simular esse exagero aí. E adubação mineral e cama de aviário, também mostrando um exagero. Tem muito agricultor também que faz isso. Ele faz o mineral e faz a cama de aviário com uma dose elevada. Então,
para a gente mostrar esses efeitos. Então, essas UDs elas estão lá disponíveis para dias de campo, visitas, treinamentos. Então, se quiser organizar aí uma visita, a gente recebe lá, explica e mostra lá nossas unidades demonstrativas. E na primeira safra, então, de montagem dessas unidades demonstrativas, né, dessas 6 unidades, a gente tem ali a produtividade. Então, todas elas, foi um ano que teve uma seca maior, né, então a média ficou em 3.300 quilos, mas vocês podem ver que todos os tratamentos estão nessa faixa aí de 3.300 quilos. Então, adubando com qualquer um dos dejetos, se a gente adubar com metade mineral, metade orgânico, só mineral, ou exagerando ali nos dois, a gente tem praticamente teve a mesma produtividade nessa primeira safra. Agora a gente vai colher o trigo para ver como é que foi também o desempenho, mas visualmente todas as parcelas lá estão na mesma situação. E aí, para falar também, para finalizar, que a gente está fazendo esse levantamento da fertilidade do solo da microbacia do rio Ocoí, aqui no Oeste. Nós vamos, em 500 propriedades, o nosso objetivo é avaliar a fertilidade de 500 propriedades. Então, a gente vai avaliar as análises químicas básicas, né, para avaliar aí como é que está essa fertilidade aqui local da bacia do Ocoí. A gente já tem o levantamento da região Oeste, mas a gente também quer fazer especificamente um dos objetivos do nosso plano de trabalho, aí, de um dos projetos aí em parceria com a Itaipu, tem esse objetivo. Inclusive, se algum produtor tiver aqui presente, que tiver propriedade na bacia, e tiver disponibilidade, a gente queria fazer essa análise de solo aí na propriedade para avaliar essa fertilidade, né, que Itaipulândia tem um pedaço aí da bacia do rio Ocoí. E é isso. Muito obrigado. Ele acelera a decomposição? Então, é quase igual o biodigestor. Ele dá uma estabilizada a mais, mas não aumenta assim, muito os teores dos nutrientes. Assim. Mas ele tem algum propósito, de repente, de reduzir a acidez ou alguma coisa nesse sentido, ou será que não tem? Eu creio que não. Ele faz mais uma aceleração da decomposição. Mas todas essas inovações, né, talvez, assim, como são produtos biológicos, talvez teria que fazer um estudo mais aprofundado de aplicação do material tratado com essas bactérias aí e do não tratado, para ver se tem algum estímulo. Porque o que a gente tem visto hoje na agricultura é a questão dos bioprodutos aí, e que muitos deles estimulam a produção de alguns hormônios vegetais, acelerador de enraizamento. Então, teria que fazer um estudo mais aprofundado. Eu não tenho essa resposta assim porque também você tem vários tipos de organismos aí hoje disponíveis sendo aplicados, né? E teria que se estudar mais aí o efeito desse produto aí, talvez em produtos produzidos pela bactéria, mas nutricionalmente o valor é quase o mesmo, igual do biodigestor e da esterqueira.
enchimento. Uhum. O critério aí é a questão da fazer uma boa amostragem de solos. Aí, fazendo uma boa amostragem, seguindo todas as recomendações de separar a área em talhões, tal, toda aquela o que se prega, né? E em questão de laboratórios, por coincidência, eu sou o coordenador da rede estadual de laboratórios de análise de solo. A gente faz essa avaliação do controle de qualidade. Então, assim, o laboratório que você vai levar, ele tem, geralmente, se ele tem aquele selo que cola, quer dizer que ele teve uma boa nota no ano anterior e ele mereceu aquele selo. Ele é credenciado, ele participa do controle de qualidade, participou no ano passado e recebeu uma nota acima de 85% de acerto. Se ele não tem aquele selo, ou ele não participa do controle, ou ele não teve uma nota suficiente. Então, aí é questão de você, por exemplo, aqui na região tem, acho que 2 ou 3 laboratórios, e, se eu não me engano, todos eles têm obtiveram a nota aí suficiente. Então, mas assim, a análise mais completa, que talvez seja o que você está perguntando, é só você ver lá nas disposições, nas análises que esse laboratório faz, que te atenda. Então, assim, mas nenhum está fazendo análise microbiológica ainda, assim, como rotina, né? Se tem aí um BioAS, né, que é a análise de enzimas no solo, mas ainda não tem parâmetros para o estado do Paraná, só tem para o Cerrado ainda. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Sim, a soja tem que tomar cuidado, porque ela já fixa 200 a 240 quilos de nitrogênio, que é o suficiente para ela. E ela ainda deixa para a cultura que vem depois, aí uns 30, 40 quilos. Mais a da matéria orgânica do solo, que se usa dejeto, a matéria orgânica é alta. Então, a matéria orgânica, a gente faz a conta de 20 quilos a cada 1%. Vamos supor que você tenha 4% de matéria orgânica, é mais 80. Mais uns 200 que você aplica através dos dejetos, é quase 500 quilos de nitrogênio, que a soja não sabe o que fazer com aquilo. E aí ele fica circulando ali na folha dela, vai prolongar o ciclo, você vai ver que vai ter soja com haste verde ali, você vai dessecar, ela não desseca, você tem que dessecar mais ainda, esperar mais, e aquilo ali, porque ela tem que metabolizar aquilo. Então ela não sabe o que fazer, ela não vira proteína, e ela vai esticando o ciclo ali. Então tem que tomar cuidado. Então, no caso da soja, aí sim que você tem que usar esses critérios ali para não ter excesso de nitrogênio. Senão é muita folha, pouca vagem. Pouco grão cheio. E também pode ser a questão do desequilíbrio. Então, uma das coisas, assim, se você já está observando isso no seu solo, é diminuir a dose do fertilizante dos suínos, ou eu te dou uma recomendação de fazer um milho silagem, para dar uma retirada ali dos nutrientes ali que já estão em excesso e depois voltar com a soja de novo ali. Porque o milho silagem, se a gente for seguir as regras ali, a gente teria que aplicar uns 200 kg de nitrogênio, 200 kg de fósforo, 200 kg de potássio, porque ele vai extrair uma grande quantidade. Ou fazer feno, alguma coisa que tire material vegetal do solo. Tira tudo. Tira todo o nutriente que está ali em excesso. Então, e aí depois você faz uma nova análise de solo e vê como é que está e começa de novo a fazer essas aplicações.
Sim. Sim. Então, tem um produtor também que tá usando sol, ele comprou um caminhão ali e pega, não compra adubo mais e fica buscando, não produz suínos, mas pega esse caminhão e vai pegar adubo de dejetos das propriedades vizinhas. E ele também, a gente fez análise de solo, ele me mandou, ele não usa calcário tem muito tempo e o pH também está elevado. A saturação de base está boa. Então, também tem que ver o que tem nesse dejeto aí que está aumentando o pH do solo. Especificamente nesse experimento, não. Mas tem colegas, né, até do AISA, né, que estão avaliando plantas de cobertura, milho braquiária, junto com o braquiária junto com o milho e tal, mas eu não tenho essas respostas aí para te falar. Mas se tem pesquisado bastante, né? Então tá, obrigado. Eu vou passar então a palavra para a Graziela. Joia, obrigada. Bom dia. Só complementando o que o Zanão falou, quando você tem excesso de N e você coloca a braquiária no meio do milho, é excelente, porque toda gramínea, como ela precisa muito de nitrogênio, ela puxa bastante. Então, se até for uma opção de você tentar tirar o nutriente do solo, esgotar esse solo do excesso que tem, usar o milho com braquiária, né, a braquiária no meio do milho safrinha, é excelente, porque ele vai extrair mais, além do milho safrinha extrair, a braquiária também vai extrair bastante. Então, é uma forma aí de você reduzir, né, baixar esses teores. Tá? Bom, para mim é muito tranquilo falar sobre esse tema, porque eu fui agricultora, né, eu sou aqui da região de Cascavel, hoje eu moro em Londrina, mas eu tinha uma propriedade e eu era produtora de suíno e de gado de leite. Então, eu tinha os dois dejetos, que, ao meu ver, são os piores, né, porque nós temos o excesso de água nesse dejeto. Diferente do produtor de cama, né, de aviários, que ele pode colocar a cama num caminhão e levar 40, 50 quilômetros sem prejuízo nenhum. Nós, enquanto suinicultores ou bovinicultores, a gente tem excesso de água na esterqueira. Então, colocar isso dentro de uma conel e levar é inviável, né? Porque o preço do óleo diesel não paga. Então, é um problema que a gente tem que resolver na propriedade. Então, eu passei por isso durante 25 anos, eu trabalhei, né, tinha propriedade e eu tinha esses dejetos. E isso foi uma das coisas que me levou a, quando fui fazer meu mestrado e doutorado, trabalhar nessa área, nessa linha de resíduos, porque eu tinha essa dificuldade e eu queria estudar um pouquinho mais sobre como solucionar esse problema. Porque a gente nunca sabia o que fazer com esse excesso, né? Na verdade, ele acabava sendo um passivo ambiental e a gente sabe, né, que hoje ele é uma riqueza, né? Porque ele é um adubo que nós temos, que nem o Zanão falou, a gente tem aí, não precisamos trazer da Ucrânia, da Rússia, nada do que nós temos aqui dentro de casa, né? Então, é muito importante para nós. Então, aqui, o dejeto de suíno, né, ele está aí, o suinicultor ele tem algumas áreas concentradas de produção de suíno. Então, no mapa ali, a gente vê a maior concentração de suínos está aqui no oeste do Paraná, e depois nós temos um pouquinho lá na região de Cássio, Tibagi, Ponta Grossa, e ali também na região do Centro-Sul, que é Guarapuava. É onde nós temos as maiores concentrações, mas, sem sombra de dúvidas, o nosso oeste e sudoeste são os maiores produtores. E, claro, em pequenas áreas e animais concentrados, né? Então, esse dejeto, muitas vezes, fica difícil da gente disponibilizar. Isso tudo gera aí no nosso estado cerca de 30 milhões de metros cúbicos de dejeto por ano, né? É muito dejeto para ser aplicado, às vezes, em áreas mais concentradas, né? Pode passar? A cama de aviário,
até por essa disponibilidade aí de poder usar, levar ela no caminhão e tal, ela acaba se diluindo mais no estado. Então, nós temos os avicultores, tanto no oeste, no sudoeste, lá no norte do Paraná, norte pioneiro, e também ali na região de Ponta Grossa, baixando ali para o sul do estado, né? Então, nós temos aí uma cama de aviário mais polarizada no estado, e nós estamos aí produzindo cerca de 250 mil toneladas de cama por ano no nosso estado. Pode? Dejeto de bovino também é outro dejeto, principalmente o gado de leite. Nós temos muito gado de leite espalhado por todo o estado. Mas, novamente, nós vemos uma grande concentração ali na região de Ponta Grossa, Castro, Tibagi, que é os nossos maiores produtores, né, onde tem ali a Castrolanda. Também ali na região de Guarapuava, Laranjeiras do Sul, e também ali no noroeste do estado. Mas aqui também, na nossa região do oeste do Paraná, nós temos muito bovinicultores de leite aqui. Então, vejam que se a gente pegar lá e juntar os 3 estados, a gente vai ver que o oeste do Paraná ele é um grande produtor de dejetos, tanto de suínos, de cama e de bovinos, né? E a pergunta é, nós temos área suficiente para dar conta de toda essa produção que nós temos? Então, normalmente, até o rapaz perguntou sobre os produtos, né, de colocar na esterqueira. Toda esterqueira ela tem que passar por um processo de estabilização. Eu não posso tirar o dejeto que está acabando de sair lá das unidades de produção e já aplicar no solo, né, porque nós chamamos aí um esterco ainda verde, que ele não pode ser colocado no solo, porque ele pode, inclusive, queimar a planta. Então, ele tem que passar por um processo de esterqueira ou de biodigestor, né? Normalmente, o biodigestor ele acelera esse produto, né, deixar esse produto mais pronto. No caso das esterqueiras a céu aberto, eles têm que ficar ali em torno de 90 a 120 dias parado, sem ter entrada de novo dejeto, até para ele poder se estabilizar. Talvez esses produtos que o pessoal tem colocado, vendido comercialmente, é exatamente para isso, é para diminuir esse tempo de esterqueira, né? Diminuir esse tempo. Não sei a eficiência, a eficácia, porque a gente não trabalha, né? A gente não faz nenhum trabalho para a empresa comercial, a não ser que seja um contrato, que daí a gente vai testar o produto, né? Mas se não houver interesse em testar o seu produto, porque quando vem um produto para o IDR testar, é feito um contrato, e aí, se o produto não é eficaz, eficiente para aquilo que se propõe, o laudo sai dessa forma. Então, muitas empresas, às vezes, não nos contratam, né, porque não têm certeza, então, da sua eficiência, então, eles não nos contratam. Mas, por isso, a gente não trabalha com nenhum produto dessa forma. Tá? Mas, volta. Mas é para isso que é feito aí as esterqueiras que a gente usa, então, e tem que ficar esse período de estabilização. Pode passar. Então, assim, o doutor Zanon já colocou todos os pontos positivos, né, e alguns cuidados que nós temos que ter. Então, só relembrando ali, ele melhora as propriedades físicos-químicos, né? O químico, a fertilidade, o doutor Zanon já colocou. Na parte física, eu posso dizer para vocês, esse aumento da matéria orgânica que é colocado, principalmente pela cama de aviário, porque a cama de aviário ela vai junto com o cepilho, a maravalha ou aquela casquinha de arroz, né, o que o pessoal usa lá para fazer a cama. Isso tudo, quando entra no solo, começa, então, a decomposição, os micro-organismos começam a fazer a decomposição. Essa decomposição ela é mais lenta, mas ela se transforma em carbono, matéria orgânica. Isso aumenta muito a parte da infiltração de água no solo. Então, ele é muito bom para essas propriedades do solo, né? Ele tem um estabelecimento de micro-organismos, porque o micro-organismo do solo ele se alimenta desses dejetos, ele precisa disso para sobreviver. Então, claro, se você coloca mais matéria orgânica, você está ativando mais esses micro-organismos. E são eles que fazem a agregação do solo, né? Eles conseguem juntar as partículas do solo, deixando o solo muito mais estruturado. Melhora muito a condução estrutura, né? Então, aumenta o matéria orgânico, aumenta a produtividade, em muitos casos,
Aumenta a infiltração de água no solo, além de ser fonte de nitrogênio, fósforo, potássio. Agora, nós temos que ter alguns cuidados, né? Principalmente cuidados com a contaminação desse solo, ou seja, o excesso desses dejetos do solo pode causar uma contaminação. A eutrofização das águas, que quando a gente perde o N ou o P, que está ali em excesso, se você ocorre uma perda por um mau manejo da sua área, se essa água escoa num processo erosivo e chega nos corpos hídricos, vai causar eutrofização, aquelas águas vermelhas com excesso de algas, começa então nascer aqueles aguapés, aquele excesso de algas, é porque está chegando nitrogênio e fósforo naquele corpo hídrico, né? Por isso que a gente já vê lá. E alterações na biodiversidade, porque também quando você dá muito dejeto, muitas vezes você modifica a questão dos micro-organismos que são benéficos para esse solo, e também ocorre um processo de dispersão. Nós vamos falar sobre isso na sequência. Então, o que a gente não pode utilizar? A gente não pode dizer que o nosso dejeto ele é um descarte. Eu tenho que usar o dejeto, como o doutor Zanon mostrou, como um biofertilizante. Ele é rico em nutriente. Então, ele tem que ser usado como um fertilizante orgânico e não como um descarte, né? Se eu trabalhar ele como descarte, eu vou ter sérios problemas com a minha produção e também na contaminação do solo. Então, aqui, ó, essa primeira foto de cima é uma foto lá do nosso experimento em Palotina. Nós estamos desde 1989 aplicando dejetos, então nós temos mais de 30 anos aplicando exclusivamente dejetos de suínos nessa área. E aqui nós fazemos, então, 3 tipos de manejo. O dejeto sob o plantio convencional, um dejeto num plantio escarificado e o dejeto em plantio direto. E a gente avalia as doses, né? A gente coloca uma unidade sem nenhuma dose e depois a gente aumenta até 120 metros cúbicos por hectare de dejeto por ano. Aquele outro lá no canto é a unidade que nós temos em Umuarama, então também mostrando que o Umuarama, um solo extremamente arenoso, né, que nós temos lá no nosso noroeste, se ele pode ou não receber dejetos. Verificamos que lá nós colocamos dejetos suínos e cama de aviário. Dejetos de suíno não foi bem, por ele ser extremamente arenoso, ele lixivia muito rápido e ele deixa muito pouco disponível nutriente para a planta. Então, a gente já vê que para o arenito, o dejeto de suíno, por ser muito líquido, ele não serve, mas a cama de aviário está indo muito bem no arenito. Inclusive, para onde não tem, que o arenito não tem unidade para... como é que fala? Zoneamento, né, para a soja, mas a soja está indo muito bem quando se usa cama de aviário, né? Aqui na parte de baixo, nosso experimento em Londrina, também a gente usa as camas de aviário e os dejetos de suíno, e a outra unidade ali é em Santa Teresa do Oeste, também, que o Dr. Zanon trabalha lá e já apresentou alguns resultados para vocês. Além disso, nós trabalhamos também em áreas de produtores, né? A gente já estivemos lá na região de Castro, Cianorte, Marmeleiro, Pato Branco, Cascavel. Por quê? Porque a gente quer sempre estudar em solos diferentes, em relevos diferentes, culturas diferentes, para a gente poder, então, fazer aí o nosso banco de dados e tirar os melhores resultados para apresentar para vocês. Aqui na fertilidade do solo, só mostrando ali o que o Dr. Zanon já colocou. Ali em Palotina, vejam a quantidade que sobe. Quanto mais eu aumento a dose de dejeto de suíno, eu aumento também a quantidade de fósforo. Principalmente esse fósforo, aquele que está em quadradinho, vermelhinho lá, é o fósforo que foi na unidade onde só se faz plantio direto, porque é um fósforo que é aplicado em superfície e ele fica na superfície, né? E já nos outros dois, como há uma incorporação ou um invertamento, né, da leira do solo, que é no plantio convencional, nós também, mesmo assim, temos aumento de fósforo, só que, claro, é diferente em relação ao plantio direto. Acho que você passou 2.
Aqui, lá no solo de Umuarama, vejam que mesmo no solo arenoso, nós também temos esse aumento de fósforo e aumento da CTC, quando a gente usa, aumenta aí a dose de dejeto. Aqui, em Palotina, onde a gente usa já há mais de 30 anos somente o dejeto de suíno. Vejam que na dose 0, 60 e 120 metros cúbicos eu tenho aumento, quanto mais eu aumento o plantio, a dose, eu aumento a produção, né? Isso depois de 14 anos só usando o dejeto, né? Não entra nenhuma gota de mineral nesse experimento. Aqui na parte de baixo também milho, né? Mostrando também aumento de produção de milho quando eu aumento a dose. Esse aqui é lá, então, nos solos arenosos, né? Isso aqui é antes da gente parar com o dejeto de suíno. Vejam que essa flechinha vermelha é onde a gente usou o adubo mineral e depois as 4 doses com dejetos de suíno e as 4 últimas doses com dejetos de cama de aviário, né? Vejam que, em relação à testemunha, eu quase não tenho diferença, mas com o dejeto de suíno, mas com o dejeto com a cama de aviário, a gente tem um aumento, porque esses solos são extremamente pobres em termos de fertilidade e muito arenosos. Então, se eu coloco matéria orgânica, eu tenho aumentos de produção. Isso num solo que nem tem indicação para plantio de soja, né? Isso é só um experimento. Aqui em Santa Teresa do Oeste, né, o Zanão já mostrou ali, cama de aviário, milho verão, na safra 17 e 18. Vejam a barrinha em vermelho, é o mineral. As 3 barrinhas de verde é o suíno e as 3 em azul é a cama de aviário, 3 anos após a aplicação. E na parte de baixo, soja, depois de 6 anos de aplicação. Vejam a produção ali, ó, o adubo mineral, o que está em amarelinho, e quando eu usei as doses de cama de aviário e dejeto de suíno, eu tive mais produção do que onde eu usei o mineral, naquele solo muito rico, depois de 6 anos só aplicando o dejeto. Uma coisa bastante interessante, vejam essa barrinha, a terceira barrinha em azul é o suíno, quando a gente usa a dose triplicada, né? Porque como a gente faz experimento, a gente usa a mesma dose, como se fosse o mineral, duplica e triplica para ver qual é o efeito na planta. Quando eu dupliquei, ele ainda teve um aumento de produção, só que quando eu tripliquei, ele já cai a produção. Por quê? Porque vegeta muito. Teve um experimento que nós fizemos ali em Cascavel, na Codetec, e que nós plantamos soja em 2009, e a soja, ela dava nessa altura minha aqui. É claro, era uma variedade de porte alto, mas mesmo assim ela dava na minha cintura. A soja, onde tinha o dejeto, cama de aviária, estava maravilhosa, um verde muito bonito em relação ao mineral. Só que na hora de granar, na hora de produzir, o mineral produziu mais por conta do excesso. Ontem nós estávamos lá, nós plantamos triticale lá em Santa Teresa do Oeste. Todas as doses, e deu uma chuva, né, foi uma chuva mais forte que deu aí cerca de 1 mês atrás, com o vento. O triticale que estava plantado, até por conta do que o Zanão já falou, né, de excesso de lignina, né, ele tombou. Todo o triticale, aonde usou as doses de suínos, as doses dobradas, triplicadas, e também as de cama de aviário, estão todas tombadas, né? Então, mostrando que o excesso, dependendo da planta, inclusive, ele vai trazer problema. Esse aqui é um feijão que nós plantamos também lá em Santa Teresa do Oeste, numa unidade de demonstração, onde a gente colocou o dejeto suíno, o dejeto de bovino, a cama de aviário e o adubo mineral. Praticamente não há diferença ainda no plantio de feijão. Todo ano a gente leva para o show rural, lá na unidade do IDR, nós levamos uma demonstração onde a gente planta parcelas com mineral, dejeto suíno, cama de aviário e dejeto de bovino, para o produtor poder ver ali na hora mesmo como é que está a granação de cada uma das parcelas de plantas. Esse aqui é lá em Londrina, né, também mostrando lá o mineral em relação às doses de suínos, né, dobradas, e de cama de aviário.
Temos também lá problemas de acamamento, já tivemos problemas de acamamento com milho e já tivemos acamamento na aveia também, né? Então, isso depende muito, principalmente, da dose, que é mais elevada, e também de uma chuva mais erosiva ou de um vento mais forte, aí ele pode começar a acamar as plantas aí. Aqui na questão da microbiota do solo, né? Então, os dejetos ali, esse aqui é de Palotina, né, o experimento de Palotina, vejam que, quando eu tenho plantio convencional, eu aumento a produção, a bioativação desse solo, e a gente sabe que o micro-organismo hoje é um dos mais importantes que a gente tem aliados para a nossa produção. Então, quando eu uso o plantio direto, eu aumento essa bioativação e aumento também com a dose de dejeto de suíno, né? O carbono da biomassa microbiana também aumenta. Em relação, nós avaliamos no 3º ano, 9 anos depois, 18 anos depois, porque é um experimento que a gente já está há muito tempo trabalhando, né? Então, a gente só tem visto aí aumento significativo. Aqui, na população de risóbios também, né, nós verificamos que no plantio direto é sempre mais elevado do que no plantio convencional. Por isso, a gente fala, não escarifique seu solo, não faça plantio convencional, não passe uma grade nesse solo. Quando você faz isso, você acaba destruindo esses micro-organismos tão benéficos, porque quando você faz qualquer escarificação ou passar uma grade, você inverte tudo, você acaba com aquela superfície que está coberta com palha, e aí esses micro-organismos que são altamente sensíveis à temperatura, começa a morte dos micro-organismos no solo, né? Então, ele diminui essa bioativação, o que seria muito benéfico para a produção. Aqui a taxa de infiltração, né, que eu falei para os senhores, que quando a gente aumenta a matéria orgânica, a gente aumenta a taxa de infiltração. Esse aqui é uma avaliação que a gente fez lá em Palotina, né? Conforme a gente aumenta a dose de dejeto suíno, a gente aumenta a taxa de infiltração. Se nós aumentamos a taxa de infiltração, nós diminuímos a perda de solo, né? Porque quanto mais solo, água infiltra, menos solo eu perco na superfície por um processo erosivo. E isso é feito principalmente de matéria orgânica. Aqui na questão dos parâmetros físicos, lembra quando eu falei para os senhores que quando a gente coloca matéria orgânica, começa essa bioativação dos micro-organismos, eles começam a fazer a agregação. Ou seja, começam a juntar uma partícula de solo com a outra, fazendo com que esse solo fique mais estruturado. Quanto mais estruturado, maior vai ser a taxa de infiltração. Porém, o dejeto, assim que a gente aplica ele no solo, ele causa esse excesso de matéria orgânica, ele tem cargas negativas. Então, a primeira reação que acontece nesse solo é a dispersão. Então, aquele agregado que estava todos unidos, eles começam a se soltar, eles dispersam. Então, aquelas partículas de solo que, às vezes, agregadas, elas pesavam mais, quando dispersam, elas ficam mais leves. E se daí nós temos um processo erosivo, uma chuva elevada, a primeira partícula que vai ser perdida é essa que ficou dispersa, né? Então, a gente tem que tomar mais cuidado exatamente nos primeiros 60 dias após a gente aplicar o dejeto, que é o que mostra aqui nos nossos experimentos, né? Eu fiz aqui com os solos de Cascavel, né, que é um solo bastante próximo aqui de Itaipulândia. Quando a gente monitorou por 365 dias um solo que recebeu, então, o dejeto de suíno e a cama de aviário, e a gente verifica nas primeiras barrinhas, que são os primeiros dias, né? Então, o tempo 0, 15 dias depois, 7, 15, 30, 60. 60 já é aquela barrinha azul mais clarinha ali, ó. Então, a partir dos 60 dias, os micro-organismos começam, então, a se reorganizar e começa a fazer novamente a agregação desse solo. Então, quando a gente aplica, que nem agora, é a época de a gente aplicar o dejeto, porque a gente vai plantar soja de verão, né? Então, a gente aplica agora. Se a gente está com um mau manejo no nosso solo, se a gente revolveu o solo, se a gente escarificou ou passou uma grade e ainda aplicou o dejeto,
Imagina como estão os nossos solos, totalmente pulverizados, desagregados. Se ocorrem as primeiras chuvas de verão, que são previstas agora para setembro, até para que o produtor possa plantar, ele tem que tomar muito cuidado para que o processo erosivo não aconteça nessas áreas. Porque se acontecer, essas partículas de solo que estão dispersas vão carrear e vão chegar dentro dos corpos hídricos. E aí é aquela questão dos cuidados. Fósforo, nitrogênio e o potássio, que o Zanon já colocou, que ele é totalmente, ele fica disponível na água, né? Ele vai todinho para dentro dos corpos hídricos. Então, é mais uma coisa que o produtor vai estar perdendo, porque está indo, além de fazer contaminação dos corpos hídricos, né? Então, essa aqui é uma preocupação que a gente tem que ter. Usar um plantio direto, usar curva de nível, usar os terraços agrícolas, porque se houver um escoamento superficial, ele pare no canal do terraço e ele não continue chegando lá no final da encosta. Pode passar. Aqui é o experimento que o Dr. Arnaldo fez lá em Londrina, pegando esses solos que a gente está fazendo essa agregação com os micro-organismos, né? Um dos micro-organismos é essa questão da glomalina, né, que ela ajuda nessa agregação. E, vejam, quanto mais eu aumento ali a glomalina, eu aumento o tamanho dos agregados. Então, quanto mais micro-organismo eu tenho trabalhando, maior vai ser a minha produção de agregados, diminuindo, então, aquela questão ali da dispersão da argila. Tá? Por isso é importante a gente manter sempre em plantio direto, né, porque ajuda muito os micro-organismos na sua composição. Esse aqui é só para mostrar, né? Então, assim, quando eu apliquei o dejeto, eu tenho uma alta dispersão. Conforme vai passando 15, 30 dias, eu vou voltando a fazer a agregação desses solos. Então, um dos problemas que o produtor de suínos e de bovinos enfrenta é como saber qual é a quantidade que eu vou aplicar. Porque o produtor tem lá o biodigestor ou a esterqueira, ele vai lá com o maconel, puxa para dentro do tanque e vai para a lavoura e vai espalhar. Mas quanto ele vai espalhar? Qual é essa quantidade? E o que esse dejeto tem de bom? Né? Quanto que ele tem de nitrogênio, de fósforo, de potássio? Esse era um dos problemas que eu enfrentava quando eu era suinicultora. Porque, assim, o que eu vou aplicar? Quanto eu vou aplicar? E eu não queria usar o mineral. Então, qual era o problema que eu tinha? Né? O Zanon falou, você tem a cama de aviário, você pega lá um lote, normalmente a cama de aviário, basicamente, ela tem a mesma composição. É uma média, e você aplica pela média. Nos suínos e nos bovinos, não. Porque, assim, se você tem uma esterqueira a céu aberto, se você vai aplicar lá para a safra de inverno e não choveu muito, você tem uma concentração. Se choveu muito, você já tem outra concentração, porque dilui muito, né? E se você pegar o dejeto, levar no laboratório, vai demorar 15 dias no laboratório para sair o laudo. Nesses 15 dias deu uma chuva. Pronto, já não é mais aquela composição que vai vir do laboratório, né? Então, para isso, a gente desenvolveu uma metodologia, né, lá em 2015, mostrando para o produtor como ele pode calcular quanto de NPK ele vai ter nesse dejeto de suíno, para ele poder aplicar e saber qual é a dose que ele vai aplicar. Então, para isso, nós calibramos no laboratório um densímetro, esse aqui é chamado densímetro de Boiúcos, né? Vocês vão encontrar aí vários densímetros tem densímetro para vinho, tem densímetro para álcool, tem densímetro para várias coisas. Esse aqui é um densímetro que a gente faz para determinar o teor de argila numa amostra que vem para o laboratório. Então, nós pegamos esse aqui e escolhemos o densímetro de Boiúcos, porque ele tem essa haste mais elevada, mais longa. E é mais fácil, então, do produtor visualizar. Então, os senhores têm lá a sua esterqueira ou seu biodigestor e quer aplicar hoje, então, vai lá na esterqueira,
faz um reverso no trator, no tanque, né, que faz o reverso do trator, injeta água nessa esterqueira, porque você sabe que a parte mais densa vai descer e a parte de cima fica bastante líquida. Então, você tem que revolver todo aquele dejeto. Então, faz o reverso no trator e injeta água dentro da esterqueira. Essa esterqueira vai misturar tudo. Aí, você vai lá, pega um balde, né, como a gente mostrou ali, pega um balde e coloca o densímetro dentro desse balde. Esse densímetro ele vai fazer um movimento, quando ele entra na água, né, ele faz um movimento de vai e volta e ele para. Quando ele parar, os senhores vão ver aonde essa água parou aqui, nessa escala aqui. Né? Aonde ele parou, você pega... Pode passar? Você vai, então, nessa tabela que nós temos aqui... que nós calibramos essa tabela, os senhores depois todos podem pegar essa tabela para levar para as propriedades, né? Então, o senhor vai verificar, a primeira coluna ali, ó, é a escala que está aqui no densímetro, né? Então, vai ali do número 4 até o número 55. Então, verifica aonde parou aqui. Se parou lá no 15, vamos supor, significa que os senhores vão ter 1,21 quilos por metro cúbico de nitrogênio ou 0,91 quilos por metro cúbico de P2O5 já transformado, tá? Ou 0,54 quilos por metro cúbico de cloreto de potássio, né? Então, é muito fácil, né? Colocou lá e tal. Ah, mas o meu dejeto está muito denso, né? Ficou muito denso. Então, pega a metade do balde com o dejeto, outra metade do balde o senhor completa com água. Mistura bem, ele vai ficar mais líquido. E aí, coloca o densímetro. Se der lá no 15, você sabe que a sua densidade vai ser 30, porque o senhor diluiu a metade. Né? Então, vai lá no 30 e verifica quanto tem. E aí é só fazer uma regra de 3, né? E aí, como o doutor Zanon falou, se você vai plantar soja, você faz a regra de quanto a soja precisa. A soja precisa de 60 quilos de fósforo, né? Então, você vai fazer uma regra de 3. Se eu tenho 0,91 quilos por metro cúbico de dejeto de fósforo, então, quanto eu vou ter que aplicar no meu hectare ou na minha área que a gente vai utilizar? Se vai plantar um milho, então, se o milho precisa aí de 120, 150 quilos de N para milho ou para trigo, né? Daí vai depender aí da cultura, né? Os senhores fazem, então, ou calcula a regra de 3 pelo fósforo ou pelo nitrogênio. Esse densímetro aqui, ele pode ser encontrado em qualquer unidade de laboratório, né? Custa em torno de R$230, R$250, e vocês vão ter aí para todas as vezes que precisar fazer o seu cálculo da densidade. Pode passar? Da mesma forma, nós fizemos isso para os dejetos de bovino, né? A tabela também é muito parecida, a metodologia é a mesma, usa o densímetro de Boiúcos e tal. O único problema que os senhores vão verificar que nessa tabela nós não temos potássio. Por quê? O potássio no dejeto de bovino, ele é praticamente irrisório. Então, o dejeto, enquanto que a cama de aviário tem muito potássio, enquanto que o dejeto de suíno tem um potássio até razoável, no dejeto de bovino, ele não tem potássio. Você vai ter que fazer complementação. Se a sua análise de solo disser que o seu potássio está abaixo, vai ter que fazer uma complementação de potássio. Se não, se for só para verificar, se o potássio estiver bom e eu precisar só calcular para fósforo ou o nitrogênio, usa, então, a mesma metodologia. Normalmente, o dejeto de bovino, ele é mais denso que o de suíno. Então, muitas vezes, você tem que diluir ele, porque o densímetro, quando você colocar o densímetro, ele não pode colocar, assim, tipo, colocou, ele parou. Se ele fizer esse, significa que a densidade desse dejeto está muito alto. Então, se você colocou o densímetro e ele parou, tira, dilui a proporção, metade,
Homogeneiza bem dentro desse balde e, novamente, coloca. Porque o densímetro ele tem que fazer esse movimento. Ele tem que descer, porque ele tem chumbinho aqui embaixo, né, então, que é o peso dele. Ele tem que descer e subir. Aí, quando ele sobe, aí você realmente tem certeza de qual é a densidade desse dejeto. Então, aqui também nós temos, quem tiver bovinos, né, e tiver dejeto, a gente também tem uma tabela só para os bovinos. Então, mas como o doutor Zanon falou, nós temos aí variabilidade. Esse aqui, ele é um paliativo. Claro que ele não é 100% de que eu pegar o meu dejeto e levar para o laboratório. Mas, para a gente tomar a decisão e poder nutrir a nossa planta, a gente usa isso aqui. Né? Eu, lá nos nossos experimentos, Santa Teresa, Londrina, Palotina, a gente só usa o densímetro. A gente não faz análise para levar laboratório. A gente só usa o densímetro. Qual é o nosso meio de verificar se isso está correto? A primeira resposta é a produção, né? Que a gente não usa o fertilizante e a gente tem altas produções. E a segunda é sempre fazer, pelo menos a cada 2 anos, a gente faz análise de solo para ver se há desequilíbrio ou não e o que eu tenho que retirar, o que eu tenho que complementar, né? Mas a gente não deixou, até hoje, de não aplicar. Teve um ano em Palotina, há uns 3 anos atrás, nós estávamos com uma estudante de doutorado e a gente queria ver qual é o residual disso, se ele realmente extrai, né? Que nem o Zanon falou assim, já está no limite, vamos ver se tem que parar e extrair. Então, a gente fez isso durante 1 ano, mas era uma avaliação mais empírica, né, para o doutorado da menina. A gente parou de aplicar 1 ano e aí ela fez uma coisa, e a gente teve produções da mesma forma, mesmo parando 1 ano de aplicar o dejeto, porque por causa do residual, desse banco de nutrientes que tinha ficado no solo já. Então, uma recomendação que a gente quer falar muito do manejo, né? A gente toca muito nesse ponto. Vamos continuar fazendo o nosso plantio direto com qualidade. É esse plantio direto que vai fazer com que a nossa taxa de infiltração aumente, que a gente reduza o nosso potencial. Se a senhora fizer o plantio direto com os 3 pilares, que é o mínimo revolvimento, rotação de cultura e o máximo cobertura de palhada sobre o solo, a gente não revolve o plantio direto. Nós estamos lá aplicando dejeto suíno há 30 anos sem nunca ter revolvido no plantio direto. E as nossas produções no direto são iguais ou maiores do que no escarificado e que no plantio convencional. Entendeu? O problema é que a gente tem que fazer a tal da rotação. Se a gente ficar fazendo só soja, milho, safrinha, a gente não vai conseguir fazer com que essa taxa de infiltração aumente, e aí a gente acaba tendo um pouco de compactação. E aí o produtor vê aquele solo escoando, aqueles sucos de erosão, por conta disso, porque a taxa de infiltração está diminuindo. Por isso, uma das opções que o pessoal tem colocado é colocar o braquiária no meio do milho safrinha, né? Planta o safrinha, planta a braquiária no meio. Quando você colhe o safrinha, a braquiária ainda fica fazendo um bom colchão, raiz que ajuda a melhorar a condição da infiltração de água no solo e ainda deixa um colchão de palha em cima para receber a soja, né? Então, assim, ali em Santa Teresa do Oeste, o Zanon até fez o convite, é muito importante se vocês puderem visitar a nossa unidade, porque lá nós temos, inclusive, alternativas de rotação de cultura, alternativas que não necessariamente reduzam a produtividade, o lucro do produtor no ano. Né? Porque, às vezes, o produtor fala assim, mas como eu não vou plantar uma safra de inverno ou não vou plantar o safrinha, porque eu preciso, né? Eu sei disso, a gente tem que manter a propriedade, a gente também quer ter o lucro, né? Mas existem formas, existem maneiras de fazer uma rotação de cultura que não diminuam o recurso, né? o lucro do produtor. Né? Então, assim, o convite dos senhores, de repente, faz uma caravana, né? Está aí o Endrigo, que é o nosso gerente, para ir até lá e verificar todas as alternativas para a região. Que não adianta nada eu vir lá de Londrina e falar de uma alternativa para Londrina, que é um solo
talvez o solo é o mesmo, mas o clima é muito diferente, lá é muito mais quente, né? Eu não posso dizer o de lá o que vai dar aqui, mas aqui em Santa Teresa tem as unidades específicas para a região. E aí é muito importante, né? E outra questão, pessoal, plantar em nível e o uso de terraço. Porque mesmo as chuvas, quando as chuvas são muito erosivas, chuvas muito intensas, o que a gente tem percebido nos últimos anos, até eu não trouxe o gráfico aqui, porque não era esse o objetivo, mas a gente tem percebido, nos últimos 60 anos, o número de eventos de chuva tem diminuído, e diminuído drasticamente, o número de eventos, de dias que choveu. Porém, o número de chuvas intensas, que a gente chama de chuvas erosivas, aumentou muito nos últimos 10 anos. Então, hoje se chove mais num curto período de tempo. Então, cai aquela chuva que durou 3 horas. E aí, aquela chuva é muito violenta. E aí, mesmo no plantio direto, ela acaba não dando tempo de toda essa água que cai num período curto de tempo infiltrar no solo. E aí vai começar o processo erosivo. E aí, por isso, a gente tem que ter os terraços para romper esse escoamento dessa água. Fica ali nos terraços e depois que acabou a chuva, essa água vai infiltrar, vai aumentar a infiltração e a umidade desses solos. Só para vocês terem um exemplo, nós estamos ali na bacia de Toledo, nós temos uma grande bacia que a gente está estudando, aí também junto com a Itaipu, onde a gente tem uma mega parcela, né, de quase 1 hectare, com terraço e a outra sem terraço. O manejo é exatamente igual, é o produtor que faz, não somos nós, o produtor que planta, que colhe, que passa o trator, faz todos os insumos, é tudo ele. Nós só estamos lá para monitorar o escoamento superficial dessas áreas, né? E a gente verificou que nessa safra agora da soja, que colheu, que foi uma safra extremamente prejudicada pelo clima, né, porque quase não choveu, na parcela com terraço, o produtor produziu cerca de 1.600 quilos por hectare, é muito baixo, né? Mas por causa do clima, que não teve, né? Não teve chuva. Mas, sem terraço, ele produziu 120 quilos a menos, ou seja, deu 2 sacas a mais aonde ele tinha terraço. E a quem nós atribuímos isso? Somente a umidade que ficou nesse solo quando choveu e o terraço estava lá para conter, segurar essa água dentro da parcela, né? Aquele onde não tinha terraço, a água foi embora, 2 sacas a menos. Numa área do produtor que é de 108 hectares, deu cerca, hoje a saca de soja está em torno de 170 quilos, né, 170 reais, dá mais de 30 reais de diferença, né, na unidade do produtor, somente por uma única prática que ele colocou, que é o terraço. Porque o resto é tudo igual. É plantio direto, era a mesma lavoura, tudo igual. Lá em Cambé, também numa unidade de produtor que a gente monitora, a diferença dele agora nessa safra foi de 3 sacas por hectare, né? A diferença entre com terraço e sem terraço. Então, assim, mostra o quanto é importante a gente ter um bom manejo, segurar bem essa água dentro da propriedade. Aqui a gente está mostrando para os senhores um trabalho que a gente tem desenvolvido, mostrando, então, a taxa de infiltração e a perda de solo. Então, a gente usa um simulador de chuva, a gente vai na propriedade, faz a simulação e a gente verifica onde tem quanto maior a dose de dejeto, maior é a perda, né? Se há um escoamento, esse fósforo está saindo nessa água de escoamento, né? Porque há perda, né? E daí isso vai para os corpos hídricos. Pode passar? Então, aqui, ó, o fósforo perdido na água de escoamento, então, conforme a gente aumentou ali a dose de dejeto, aumentou a perda de fósforo, né? E aí, de novo, lembrando, o fósforo ele não está solto na água, ele está dissolvido na partícula de solo. Então, se eu tive perda, é porque eu tive perda de partícula de solo, de argila. E essas partículas que se chegar, então, nos corpos hídricos, eles vão causar essa eutrofização da foto. Pode passar.
Então, aqui ó, é o equipamento, né? Esse aqui é um simulador de chuva de parcela. A gente chega na propriedade do produtor, crava uma parcelinha ali embaixo, que é uma parcelinha de 0,5 metro por 0,5 metro, e ali em cima nós temos uma caixa onde a gente coloca qual é a intensidade de chuva. Se a gente quer uma intensidade de 60, 70, 80 milímetros por hora. E a gente faz ali, coleta embaixo, toda a água que se perde. Muitas vezes não há perda, porque toda aquela água infiltrou. Mas, às vezes, a gente tem. Esse aqui é um experimento, né, que a gente fez lá em Londrina, onde a gente quantificou quando a gente tem cama de aviário e, mesmo no mineral, a gente também tem perda. Então, não é o dejeto ou a cama de aviário que é um vilão. Porque se eu perder também solo lá e água, lá onde a gente só colocou o mineral, também a gente vai perder fósforo. Então, às vezes, o pessoal pode falar assim, o solo aqui, o corpo hídrico está contaminado e tal. Não necessariamente seria porque a gente tem dejeto. Também podemos contaminar somente com o mineral. E é esse projeto que a gente está aqui, junto com a Itaipu, na região, na bacia do rio Ocoí. Nós queremos fazer exatamente esse trabalho aqui, trazer o nosso simulador, cravar lá no solo, onde o produtor que tem cama, ou que tem dejeto suíno, ou que só tem um mineral, né, para que a gente possa quantificar, fazer esse estudo, ver como é que está a taxa de infiltração, se realmente esse dejeto que está sendo colocado está sendo benéfico, né, então, para essa água infiltrar, ou, se estiver escoando, qual é a quantidade que está escoando, para mostrar para o produtor a perda e minimizar, então, essa perda ao longo da pendente, para que ele não cause impacto, ele não seja responsável por um impacto ambiental, e sim por uma boa produtividade na região, né? É isso que a gente quer fazer aqui com esse trabalho. O doutor Zanão vai trabalhar essa questão da fertilidade e nós vamos trabalhar essa questão da taxa de infiltração, verificar quanto está infiltrando e, se perde, quanto está perdendo. Tá? Pode passar. Esse aqui é um trabalho que a gente tem levado, a parte de mostrar para o produtor quanto ele economiza não comprando o mineral, né? Então, esse aqui foi um trabalho que a gente apresentou no Show Rural desse ano, onde a gente coloca plantando feijão, quanto que o feijão, então, usou lá 70 quilos de N, de P2O5 e de K2O para nutrir o feijão. Então, isso, valores de dezembro do ano passado, o produtor gastava cerca de R$ 2.200 comprando o adubo mineral para plantar o feijão. Bom, mas e se eu tenho cama de aviário? Então, se eu tenho cama de aviário, eu não tenho custo. Então, é R$ 2.200 que o produtor estaria economizando, não gastando, né? Porém, se ele não tem a cama, então a cama hoje está sendo vendida, não sei, a 200 quilos a tonelada, então você só vai fazer ali. O Zanão mostrou para os senhores que, usando em torno de 3 toneladas, então é 3 vezes 200, 250 reais, não sei quantas a tonelada de cama de frango hoje. É esse o custo que o produtor tem, caso ele não tenha um dejeto, né? No dejeto de suíno, a mesma coisa. Se precisar fazer uma complementação, vai ser só com o potássio, né? Só passa um instante para mim. Só quero, não, volta. Não, naquela tabela. Então, se ele tiver que complementar com potássio para o dejeto suíno, então ele só vai complementar com potássio, fazer o cálculo. E, no caso do dejeto de bovino, sim, aí ele tem que completar com potássio. Caso a análise de solos mostre que ele não tem potássio de reserva, ele tem, então, que complementar. Mas, mesmo assim, ainda é menos do que os 2.200 para plantar o feijão que o produtor teria que desembolsar. Tá? Para finalizar, eu queria falar uma questão que é legislação. O uso de dejetos de bovinos, de cama de aviário, não, de suínos e cama de aviário, ele está regulamentado e proibido por essa lei,
a Instrução Normativa 61 de 2020, pelo